Oi, 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 gente! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este canal Hoje e Sempre. Eu sou Catarina Martins, sou terapeuta espiritualista e taróloga, né? Amores, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito, né, da minha trajetória com o tarô, tá? Eu quero trazer esse vídeo aqui porque eu já falei em outros vídeos que o quão essa ferramenta foi importante, né, no início da minha jornada, no início do meu desenvolvimento, sabe? O quanto esta ferramenta, ela tem me ajudado, me ajuda até hoje, né, aqui nessa jornada, né, na nossa jornada aqui nesse planeta. Então, vamos conversar sobre isso. Eu quero que você entenda o seguinte, que o que eu vou trazer para você aqui, o que nós vamos conversar aqui, eu não aprendi em um curso, tá? Porque o curso de tarô que eu fiz foi um curso de final de semana, né? Um curso onde foi passado ali somente o significado das cartas, modelos de tiragens, e foi assim 2 dias de curso muito bom, trouxe um embasamento para mim, mas o meu desenvolvimento foi sozinha. Foi tanto que eu fiquei muito tempo com o tarô, usando o tarô somente para mim, somente mesmo para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, antes de realmente trabalhar com essa ferramenta, porque eu precisei desenvolver, eu precisei ganhar confiança para trabalhar com a ferramenta, porque no curso foi algo muito rápido, né, e passou ali só o básico mesmo, que para mim foi incrível, sabe? Mas o desenvolvimento foi sozinho, foi um desenvolvimento solitário, digamos assim. Gente, o vídeo ele vai ser pausado várias vezes, tá? Porque eu estou muito gripada, tá? É tanto que essa semana eu não consegui gravar para os signos. Agora que a minha garganta tá melhorando um pouquinho, mas ainda estou tossindo bastante. Então, de vez em quando, eu vou precisar parar esse vídeo, tá? Tanto que, né, tô sem muita coisa, muita maquiagem, muita coisa, por causa devido a essa gripe, né? Então, vamos lá. Eu comecei com o tarô em 2011. 2011, nossa, quem me dera, né? Em 2021 que eu comecei com o tarô. Foi quando eu comprei meu primeiro deck, meu primeiro tarô, que foi o tarô das bruxas. Foi o Amor à Primeira Vista, né? O queridinho. Eu comprei esse tarô, eu fiquei com ele muito tempo escondido, né? Só eu olhava coisas rapidinhas, sem explanar para ninguém, porque eu tinha acabado de sair, né, de dentro da igreja. E nas igrejas evangélicas, né, essa prática, ela é demonizada, ela é vista como uma prática ruim, não muito boa, né? Aliás, nada boa. Então, assim, e eu tinha muitas questões. Eu sentia atração pela ferramenta, eu sentia atração pelo tarô, mas, ao mesmo tempo, tinha essa barreira, né, de que, poxa, eu ouvia muitas pessoas falando que o tarô, se você tiver um tarô dentro da sua casa, você vai atrair energias negativas, que não, aquele monte de mito que a gente, né, ouve por aí. E é claro, tudo que que nós temos medo é porque nós não conhecemos. Porque quando nós vamos estudar a fundo e ver aquilo, né, tentar olhar aquilo por outros prismas, a gente percebe que não é bem assim, né?
Mas foi isso que aconteceu comigo. E eu fiquei com o tarô muito tempo, e eu tirava, todo dia eu tirava uma carta para mim, eu tentava interpretar, eu olhava para aquela carta, eu não, sabe, e sentindo essa atração pelo tarô, mas eu não tinha feito, não tinha procurado o curso para fazer, né? Era eu e esse deck só. E comecei a estudar sobre, né, com o professor Hélio Couto, né, que eu acho que a maioria de vocês já sabem que eu sou aluna do professor Hélio Couto, sou ressonante harmônica, né? Então, assim, e eu fui estudar as palestras, eu fui estudar com o professor Hélio Couto, né, mas aquela coisa, aquele estudo muito raso, porque eu tinha pressa para pedir, né, a onda, então assim, foi algo muito superficial, sabe? Não foi um estudo aprofundado, né? Não foi aquela coisa parando, ouvindo, realmente estudando, refletindo sobre o que o professor falava. Porque já tem um ditado que diz: quem tem dor tem pressa, né? E muitas vezes é nessa pressa que a gente perde o melhor, né, a melhor parte, porque a gente está doido querendo um resultado final. A gente não percebe que esse caminhar, esse percurso, essa evolução, que nos garante um destino, né, que nos garante um resultado que a gente, mesmo que não seja aquele resultado que a gente quer, mas esteja próximo do que a gente quer, né? E a gente atropela muito, né, as coisas para alcançar esse resultado que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer. De verdade, eu entrei nessa por casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto em suas palestras, né? Todo mundo quer casa, carro, apartamento. E comigo não foi diferente. Até porque o gatilho que me fez querer estudar, querer evoluir, querer crescer, querer mudar a minha mente foi a escassez, né? Eu morava na roça com crianças e não tinha emprego, era uma situação extremamente difícil, era extremamente precária aquela vida que a gente estava levando, sabe? Então é óbvio que eu queria isso, queria mudar a minha mente. Eu comecei estudando sobre finanças, né? Eu comecei estudando sobre finanças, sobre como ganhar dinheiro. E todas as aulas que eu assistia, todos os vídeos que eu assistia, falava sobre a mentalidade, sobre a mudança da mente, sabe? Que o dinheiro não se ganha trabalhando, né? A gente ganha com a nossa mudança mental, com a mudança da nossa mente, com o desenvolvimento mental. A gente saindo daquela mentalidade de escassez para ir para uma mentalidade de riqueza, de abundância, né? E eu fui procurar como fazer isso, né? Como mudar a minha mente, o que eu podia fazer, né, para mim poder me desenvolver e melhorar aquela situação, porque estava ao extremo, né? Então, eu fui estudando e, né, uma coisa leva a outra, e conheci o professor Hélio Couto, aí eu entendi a importância, né, da gente cuidar da nossa vida, não como partes, como... aqui nós vamos falar da área profissional. Aqui nós vamos falar da saúde. Não são áreas, nós somos um todo, somos um combo, entende? E a gente olhar para a nossa vida com essa visão de um todo, que tudo tudo está conectado. Se algo não vai bem é porque outras coisas também não vai nada bem. Então a gente olhar com essa visão né, com essa visão holística para a nossa vida.
Aí foi que eu fui conhecer as terapias holísticas, mas eu já tinha o meu tarô. Eu já tinha comprado o meu tarô, sabe? Aí foi que eu fui para esse mundo holístico, das terapias holísticas, né? Eu fiz vários cursinhos, mini cursos de finais de semana, workshops eu participava, né? Workshops online, que depois também veio aquela questão onde a gente teve que ficar dentro de casa, então, né? Tudo veio para o mundo digital e foi quando eu entendi que, poxa vida, olha, realmente existe meios e formas da gente viver que não seja somente naquele padrão antigo e tradicional que a gente conhecia, né? E então eu participei de vários workshops, de várias palestras disso, videoaulas, podcast. Então foi algo que veio para realmente mudar a minha vida, sabe? Aconteceu para que eu realmente entrasse nesse mundo e entendesse um pouco mais que existe coisas além daquilo que eu julgava certo, né, que eu julgava o correto, que eu aprendi que era daquele jeito que tinha que ser e pronto, acabou. Então, foi incrível entrar nesse mundo. Só que, pensa comigo aqui, uma pessoa sozinha, no meio do mato, né, numa comunidade extremamente tradicionalista, onde, né, as igrejas são muito fortes, digamos assim, né, a religião é muito forte, e eu era mais uma vez uma estranha no ninho, sabe? Eu saí daquele lugar muito cedo. Eu saí de lá, eu tinha 10 anos, de 10 para 11 anos. Com 9 anos eu já trabalhava fora, já cuidava, né, já ganhava meu dinheiro, essas coisas. Então, assim, eu sempre me sentia um pouco deslocada, fora do contexto daquele lugar, entendeu? Então, assim, mais uma vez eu estava naquela condição. E eu não podia falar com ninguém lá a respeito do que eu estava estudando, do que eu estava aprendendo. Eu não podia contar sobre o tarô, sobre a minha... Como que eu estava tão atraída pelo tarô. Eu olhava para os arcanos e eles não ficavam ali parados, eles se moviam, eles contavam histórias, eles mostravam caminhos. Então, assim, foi algo surreal para mim. Mas eu não tinha com quem dividir essa experiência. Então, nas pesquisas ali surgiu esse cursinho de final de semana. Falei, opa, vou fazer. Na minha cabeça era o seguinte, vou fazer esse curso e eu vou ter alguém, né, com quem eu vou poder conversar, com quem eu vou poder contar sobre isso e saber se está certo isso, porque era tudo muito novo para mim, era um mundo totalmente novo, diferente daquilo que eu já conhecia, né? Então, será que isso está certo? Será que é assim mesmo? Será que acontece isso mesmo? Sabe aquela coisa assim de troca de experiências? E isso não aconteceu. Fez o curso, a gente participou naquele final de semana, fez o curso, disponibilizou o certificado, só que eu não peguei meu certificado, até hoje eu não peguei meu certificado, até porque eu não queria ter na minha casa uma prova de que eu estava estudando o tarô, sabe? Apesar de estar estudando, de estar pesquisando sobre o assunto, sempre tem os prós e os contras, né? As pessoas que vão falar com você, que vão te incentivar, olha, é muito bom, o tarô é isso, sabe? Desmistificar, tirar toda aquela energia densa e mal qualificada que nós mesmos colocamos sobre a ferramenta e mostrar ali a ferramenta
puramente como uma ferramenta que vai te ajudar no seu desenvolvimento, vai te ajudar no seu autoconhecimento, vai trazer harmonia para a sua vida, entende? E tirar tudo aquilo que não é a ferramenta. Não é você descobrir a ferramenta no meio daquilo, é você tirar da ferramenta tudo aquilo que não é da ferramenta, entende? E usar ela com um propósito limpo, com um propósito luminoso, digamos assim, né? Então aconteceu que, né, eu terminou o curso, eu falei, cara, tô sozinha de novo, sabe? Tô sozinha, não tinha mais grupo de WhatsApp, não conseguia mais falar com o mestre, né, que deu aquele curso e pronto, acabou. Aí ficou eu e o tarô sem mais nada, sabe? É lógico que na internet tem muita coisa, mas é isso que eu quero trazer aqui para você. Na internet tem muita coisa, muita coisa. O tarô é uma ferramenta, sabe? E uma ferramenta, você pode usar ela de várias formas, tanto para aquilo que ela foi criada, né, que ela foi desenvolvida, ou usar ela para coisas que, né, que vai aí da lógica de cada um, da consciência de cada um, né, que trabalha com a ferramenta, que usa aquela ferramenta. É igual tem gente que fala, não dá, você usa um martelo para pregar um prego, não tem como você pregar um prego com outra coisa, tem sim, né? Tem sim, tem como você usar qualquer outra coisa para pregar um prego. E o martelo também, ele pode ser usado tanto para pregar e arrancar pregos, como também pode ser usado para dar na cabeça de alguém e fazer besteira com ele. Entende? É sobre isso. O tarô é uma ferramenta. Entende? Então, eu entendi que, poxa vida, se eu quero entender um pouco mais sobre essa ferramenta, apesar de toda a informação que tem na internet, eu vou ter que aprender, eu vou ter que me desenvolver aqui e ver o que acontece, né? Todos os dias tirar carta para mim, escondida, é claro, né? Eu não vou contar para ninguém. E eu ir me desenvolvendo aqui na medida do possível, do jeito que eu posso. Desde pequena, desde criança, eu sempre fui muito atraída pelo tarô, pelo zodíaco, pela astrologia. Eu, mesmo quando eu estava na igreja, eu assistia às leituras, né, para o meu signo, escondido, sabe? Eu não saía, eu tinha um hábito de ouvir todos os dias pela manhã as previsões para o meu signo, apesar de não saber lidar com aquelas informações, mas elas já me davam uma certa noção, entende? Me dava assim uma certa clareza. Então, perdão, mediante a essa minha inclinação desde pequenininha, falei, cara, eu vou aprendendo, eu vou olhando, eu assistia leituras de tarô no YouTube, sabe? Eu olhava, eu gostava daquelas que mostrava, né, que a pessoa mostrava a carta, eu olhava para a carta, eu ia lá no meu tarô e pegava e olhava, e fui fazendo desse jeito e fui me desenvolvendo. Isso foi muito bom. Por quê? Porque trabalhar desta forma no escuro com o tarô ajudou a trabalhar a minha intuição, sabe? Eu era uma pessoa que eu era muito reativa. Eu reagia a tudo e reagia de uma forma negativa, explosiva, né? Eu era eu vivia o arquétipo do meu signo no seu lado sombra. Entende? Eu vivia a sombra do ariano. Então eu era impulsiva, muito nervosa, estourada, estúpida, né? Então assim, eu vivia totalmente,
sabe? Essa sombra desse arquétipo, né? Que é o do signo de Áries. Eu gostava mesmo de uma guerra, de uma briga, de uma confusão. Era totalmente desarmônica, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar o meu comportamento, entende? Olhar para o meu comportamento. Fui aprender um pouco mais sobre os signos do zodíaco, né? Sobre o comportamento de cada um, na sua luz, na sua sombra. Junto com o tarô, junto com as informações do signo do zodíaco, eu comecei a olhar para a minha vida e falar, eu não quero mais viver assim, eu quero viver uma vida harmônica, eu quero viver uma vida de construção, porque eu era uma pessoa que eu começava 1 milhão de coisas e não terminava, eu não construía, entende? Era totalmente desarmônica mesmo, não tinha coerência, não tinha paciência, não tinha empatia pelas pessoas, pelos outros, sabe? Então, assim, era extremamente tóxico a forma que eu vivia a vida. Então, assim, a forma que eu me posicionava me prejudicava e muito, né? Acabava prejudicando a mim mesma. Então, eu comecei a olhar para o tarô dessa forma. Eu não comecei com o tarô para trabalhar com a ferramenta, para, né, ajudar as pessoas como eu faço hoje. Não, eu comecei usando o tarô, utilizando a ferramenta para mim. Eu queria trazer harmonia para minha vida, sabe? Eu queria entender como é a Catarina, o que a Catarina está fazendo aqui, como que ela, né, a melhor forma de viver o aqui e agora, sabe, de uma forma produtiva, uma forma construtiva. Então, eu fui me aprofundando cada vez mais nisso. Com o tempo, eu fiz o meu mapa, né? Fiz o meu mapa gratuito pela internet, onde você pega ali só os pontos, né? Alguns pontos. Não vem tudo, não vem uma explicação, um resumão. Não, mas dá para você entender, dá para você começar a se conhecer melhor, sabe? E para quem não sabe nada sobre si, o que um mapa gratuito feito aí no site, aí no Google, né, que é acho que é o Astrocentro, o nome do site, né, no qual eu fiz o meu mapa astral, cara, eu já sabia alguma coisa a meu respeito, já dava para trabalhar, já dava para começar. E eu não tinha dinheiro na época para pagar leituras de tarô, eu não tinha dinheiro para pagar um mapa astral. Não, era tudo muito contadinho ali. Eu lembro que o meu tarô, quando eu comprei ele escondido, né? Como eu falo para vocês. Ele chegou lá na casa da minha irmã, na cidade, eu falei para ela, você guarda... Eu não falei com ela o que era. Só falei que ia chegar para ela guardar para mim. E eu fui lá e peguei o mais rápido possível, né? É lógico que ela não ia abrir, né, gente? Mas eu fui lá, peguei, levei para casa, né? E comecei desse jeito, dessa forma. Então eu fui olhando para o tarô, fui olhando para a minha vida e fui olhando para os aspectos da minha vida. E todos os dias eu fazia uma pergunta, eu me conectava, fazia uma pergunta e tirava a carta para mim. E incrível que as cartas, elas mostravam ali como eu estava naquele momento, o que eu precisava fazer para conseguir melhorar algum aspecto da minha vida. E eu fui trabalhando desse jeito com o tarô. Até que uma certa época, acho que em 2022, por aí,
Foi isso mesmo, em 2022 já. 2022, eu comecei a viver uma verdadeira catarse na minha vida, sabe? Tive problemas no meu casamento, na época, sabe? E isso, assim, são coisas que eu vivi e só eu e meu marido sabemos. As pessoas lá em volta, meu pai, meus irmãos, ninguém sabia de nada. Mas a gente teve numa situação de a gente estar olhando mesmo como que ia fazer, a gente ia separar de verdade, sabe? Nem meus filhos sabem disso, que nós passamos por tudo isso assim de uma forma, né, para não deixar as pessoas ficarem sabendo e esperar o momento certo, o tempo certo para a gente conversar com os meninos. Então, assim, nisso eu já conheci os arquétipos, sabe? Eu conhecia já sobre os arquétipos, já estudava também sobre os arquétipos. E foi quando eu ouvi o chamado do arquétipo a Cleópatra, sabe? E eu tinha muito medo desse arquétipo. Medo não, eu tinha receio desse arquétipo. Porque quando a gente vê falar na Cleópatra, você ouve a pessoa falar assim, torna-se irresistível, tem os homens a seus pés, e não sei o que tem, e atraia tudo aquilo que você quiser, que é aquela coisa, sabe? E acho que naquela época, pelo meu conhecimento ser bem raso também, né? Eu me conectava muito com essas informações desse jeito. Mas eu comecei a sonhar, sabe, com o arquétipo. Eu abria o meu canal, o meu YouTube, e aí vinha lá a primeira coisa, sem eu pesquisar nada, vem um vídeo falando sobre o arquétipo da rainha Cleópatra, né? E eu falei, gente, ok, vamos lá. Eu via muitas horas iguais nessa época. Eu falei, ok, vamos ver o que o universo quer falar comigo. Vamos ver, né, onde que esse negócio vai dar. E eu comecei a estudar sobre o arquétipo. Eu coloquei um papel de parede na tela do meu celular. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ler aqui e ali sobre o arquétipo e bum, entrei, né, totalmente na energia desse arquétipo. Nessa energia, eu estava vivendo uma situação muito emotiva. Era uma fase diferente para mim, porque eu sempre fui a pessoa racional demais, aquela pessoa que era 8 ou 80, sabe? E eu tava vivendo uma situação muito emotiva, muito morna, sabe? Aquela coisa que não ata nem desata. Então, o que esse arquétipo, a primeira coisa que esse arquétipo me mostrou foi a minha impulsividade, sabe? De que quando alguma coisa tá dando problema, quando existe algo na sua vida que tá capenga, o que você vai fazer? Você vai trabalhar e vai melhorar, vai consertar aquilo, né? E eu, com essa minha energia de 8 ou 80, era assim, estragou, joga fora. Entendeu? E era exatamente isso que eu estava fazendo com o meu casamento. Não estava funcionando mais, não estava do jeito que eu queria, tchau. Então, o que esse arquétipo? Esse arquétipo, ele trouxe muito forte para mim isso, sabe? Então, quando isso apareceu assim para mim na minha tela mental, eu comecei a avaliar a minha vida e eu fui entendendo, fui vendo esses padrões, fui verificando esses padrões, né?
que sempre que algo não estava bom, sempre que eu encontrava um problema, ao invés de olhar para aquele problema e resolver, eu fugia. Eu tinha esse modo escapista, sabe? Eu era muito boa para fugir de problemas, para escapar de problemas. Eu não resolvia as coisas. Foi a primeira coisa. Eu senti de verdade, como se uma voz na minha cabeça falasse para mim assim: vamos resolver? E eu tive um susto na hora, eu fiquei assim: vamos resolver, mas como assim? O que dá para resolver? O que dá para fazer? E ali eu parei de pensar em separação e comecei a procurar meios para resolver aquela situação. Por quê? Era uma decisão que estava tomando impulsivamente, por impulso, que não era algo que eu realmente queria, não era o que meu marido queria, nem era algo, a gente nem desejava aquilo. Era só por uma questão, surgiu aqui um ponto de vista onde nós dois não estamos em concordância, vamos separar. Não vamos discutir, não vamos conversar, não vamos entrar aqui no acordo, não. Vamos simplesmente separar. Cada um vai para o seu canto. Cada um leva o seu ponto de vista. Então, eu tive esse boom, vamos resolver. Foi a primeira vez que eu resolvi alguma coisa na vida, sabe? Que eu realmente olhei para a situação, olhei para o problema, identifiquei aquele problema, identifiquei as causas, o que estava causando aquilo tudo e pude trabalhar e resolver a situação. Aí eu pude resolver aquela situação, sabe? De uma forma madura. E foi de uma forma tão diferente, tão madura, tão assim... Foi algo tão diferente da forma como eu vivia, o modo como eu operava, que o meu marido falou assim: nossa, você tá diferente. O seu comportamento tá diferente. Você parece que tá mais madura, sabe? E até hoje ele fala isso comigo. Fala de 2023 pra cá, você é outra pessoa. Você é uma pessoa mais madura, mais centrada, uma pessoa mais cabeça, sabe? Não é mais aquela pessoa impulsiva que sai brigando, querendo explodir meio mundo, sabe? Não, você tá diferente. E isso foi interessante demais para mim, porque foi a minha primeira experiência com arquétipo, sabe? Foi a minha primeira experiência com arquétipo. Ali eu comecei a olhar para a minha vida, para aquela situação da seguinte forma: ok, peraí, como a Catarina, qual é a linguagem amorosa da Catarina, né? A Catarina, ela é ariana, tem o ascendente em aquário e a lua em gêmeos, e a minha Vênus é em touro, né? A Vênus fala disso, você fala sobre, né, segurança, sobre o amor, sobre relacionamentos, e ela está em casa. Touro é o quê? Todas as vezes que a gente passava por um balanço, uma questão financeira, dava aquela sacudida, ali pronto, eu desestruturava todinha, e era briga e mais briga, confusão e mais confusão, sabe? E outra, a Catarina, ela não gosta muito, ela não é aquela coisa muito de toque não, sabe? De beijo. Tem vezes que meus meninos vêm me beijando, aquela coisa toda, eu falo com eles: não, afasta um pouco, sabe? No início, até eu entender isso, eu tinha dentro de mim o seguinte: cara, será que eu não gosto dos meus filhos? Será que eu não gosto do meu marido? Aí eu fui entender que não, a Catarina, ela não é desse tipo, ela valoriza muito o conforto,
A Catarina valoriza as conquistas, valoriza o estar em casa. A Catarina valoriza muito o olhar para as pessoas, né, para os filhos, para o marido, e ver que todos estão bem, estão nutridos, estão, sabe? É aquilo ali. Essa é a forma da Catarina demonstrar amor. É cuidando do bem-estar, é cuidando da pessoa, é cuidando para que as coisas não faltem para aquelas pessoas. Essa é a forma, essa é a linguagem amorosa da Catarina, né? E o meu marido, como que é? O meu marido, ele é sagitariano, sabe? E assim, o mapa astral dele, que eu pedi, perguntei ele se podia, quando eu fiz o meu, que eu mostrei para ele, eu falei, olha que interessante, faz o meu também. Eu falei, você quer que faça? Quero. Aí eu fiz, e foi interessante ter feito, né? Porque eu pude trazer esses dois mapas, olhar para esses dois mapas e entender como que nós dois expressamos amor. O meu marido, ele tem muita água no mapa astral dele, né? Então ele é muito família. Ele é muito do toque. Ele é aquele que gosta de fazer as coisas junto, sabe? Gosta de passar aquele tempo de sofá assistindo uma besteirinha junto. É aquele que qualquer coisinha que ele vê, ele vem compartilhar comigo. Sabe? E aquilo me irritava no nível macro. Porque tudo que ele assistia, tudo que chamava a atenção dele, para mim era uma perda de tempo total. Ele gostava de ficar assistindo aqueles memes e dando risada e levava aquilo para mostrar para mim. Às vezes ele saía frustrado porque eu não conseguia demonstrar interesse, nem fingir interesse por aquilo. Tinha vezes que ele trazia, eu olhava assim e falava assim, nossa, você perde tempo com isso, sabe? Então assim, entender como que nós dois, né, funcionamos, como que é o meu marido, como que é o temperamento dele, como que é o meu, me fez entender o seguinte, olha, a gente gosta muito um do outro pra caramba, né? A gente construiu um relacionamento, nós construímos uma família. Então, eu preciso encontrar um meio, uma forma de fazer isso dar certo. Sabe? Uma forma onde nós dois estejamos confortáveis dentro desse relacionamento. E aí, eu fui pro tarô, né? Eu fui pro tarô. Eu fui ver a situação que nós dois estávamos, o que nós passamos, né? Eu fui olhar o passado, eu olhei como que nós estávamos e eu fui ver as projeções futuras, os caminhos, as possibilidades, né? Fui ter uma clareza do que eu podia fazer para estar melhorando aquela situação. Não foi simples nem fácil, tá? Foi uma jornada que até hoje nós trabalhamos nisso, entende? Nós dois trabalhamos nisso, porque para dar certo a gente precisa que os dois queiram que dê certo e faça dar certo. Eu tinha o meu jeito controlador, né? Eu era controladora, gostava de ter o controle das coisas, né? Gostava de dominar as coisas. E outro aspecto sobre mim que era assim, surreal, era o seguinte, era o prazer da conquista, sabe? Só que assim, quando a situação estava difícil, a coisa estava difícil, eu estava ali 100% da minha energia naquilo. Quando ficava fácil, aí eu abandonava. Eu já queria outra coisa. Eu vivia muito esse arquétipo, sabe? De querer coisas difíceis.
Quando ficava fácil, eu largava para lá. Eu já ia para outra, né, outro aspecto. Então isso dentro do relacionamento fazia com que eu quisesse viver uma guerra por dia, sabe? Um tumulto por dia. Quando estava tudo indo muito bem, eu dava um jeito de arrumar alguma coisa para bagunçar a situação. Eu era nesse nível, sabe? Eu era tóxica nesse nível de querer tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo em harmonia, as coisas tá indo bem. Peraí, tem alguma coisa errada, tem algum... Porque tinha que ter algum conflito. Para mim, manter ali engajada, tinha que ter algum conflito. Foi algo que eu precisei trabalhar na minha energia. E trabalho isso dia após dia também, sabe? É uma construção diária, isso não termina nunca. Sabe? É um aspecto da gente que está ali e você sabe que ele está lá, você reconhece ele, aquele aspecto, e você precisa estar consciente. Gente, isso aqui é por causa do suor, tá? Tá muito quente aqui. Você precisa estar consciente dessa sua sombra, porque a qualquer momento ela vai se manifestar novamente. Aí você vai poder olhar para ela e falar, ok, eu sei que você está aí. E você vai poder voltar de novo para o seu aspecto luminoso, a poder trazer aquilo novamente, jogar luz naquela situação. Entende? Então, assim, como que eu faço hoje, né? Até os dias de hoje, para entender quando e outra coisa, outro aspecto, eu tenho TDAH, sabe, dificuldade de foco, de manter o foco, então assim, foi uma das coisas que também com o tarô eu tenho conseguido trabalhar essas situações, sabe, eu tenho conseguido de alguma forma, apesar de ter essa questão do TDAH, eu tenho conseguido manter um pouco mais uma rotina, um foco, uma certa disciplina, sabe? Eu tenho 1 milhão de caderno por aqui. Caderno, agenda, eu sou a pessoa das anotações, das listas, sabe? E eu também era a pessoa frustrada porque eu não conseguia focar, então eu não conseguia cumprir. E como eu não conseguia cumprir, ali no final do dia eu estava frustrada, nervosa, agitada e pronta para explodir a qualquer momento. Entende? Então, assim, são muitas questões, muitas coisinhas que eu venho trabalhando e o tarô é esta ferramenta que me ajuda imensamente nessas questões. Eu costumo falar que o tarô, ele não foi eu que encontrei, não foi não é uma questão assim de, poxa vida, ela fez um curso de tarô, não, sabe? É como se, de alguma forma, é como se não. Eu sei que eu já trabalhei com essa ferramenta antes, em outras passagens por aqui. Então as informações, elas já existiam no meu Akasha. Eu só precisava começar a trabalhar com a ferramenta para desenvolver novamente essa habilidade. O mais interessante em tudo isso, gente, eu quero que você entenda o seguinte. O tarô é uma ferramenta. E por ser uma ferramenta, qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade para trabalhar com essa ferramenta. Qualquer um de nós podemos desenvolver essa habilidade.
É lógico que algumas pessoas têm mais facilidade, por já ser algo que já está ali nos seus registros akáshicos, né? Por ser algo na qual a pessoa, a nossa alma reconhece, entende? Mas você que está aí assistindo esse vídeo, você pode desenvolver essa habilidade, né? Você pode desenvolver a habilidade de trabalhar com essa ferramenta. Primeiro, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: primeiro, conheça a si mesmo, conheça o seu campo, conheça-te minimamente, tá? Tenha um pouco mais de informação sobre você, para depois você desenvolver esse trabalho para fora. Porque muitas vezes, quando a gente não tem não conhece um pouco sobre a nossa energia, nós acabamos levando para a mesa, quando você vai trabalhar com outra pessoa, questões que são suas e não propriamente, né, do consulente. Na época que eu fiz o curso, o professor até contou pra gente uma história que foi o seguinte: uma taróloga, né, foi fazer a leitura para uma pessoa, e nessa leitura de relacionamento, ela viu lá que a mulher estava sendo traída, sabe? E contou lá, e falou. Aí a outra foi para casa com aquilo na cabeça. É interessante você entender a responsabilidade, né, do tarólogo também. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente, né, que a gente traz ali pro consulente, aquilo ali tem um impacto grande na vida do consulente. E se a gente está ali fazendo uma leitura que não tem muito a ver, né, como se diz, se a gente está lendo o campo da gente ao invés do campo da pessoa, a gente pode trazer informação para aquela pessoa que não é correta. Depois de um tempo, acabou que a menina, ela foi resolver a questão com o marido falou: você tá doida, nunca aconteceu nada, não tá acontecendo nada. E ela foi investigar e realmente não tinha, né? Não tinha traição, não tinha acontecido nada. Que ela foi procurar a taróloga para falar: olha, você falou que, né, que meu marido estava me traindo e tal, mas não está acontecendo. Aí a taróloga foi e falou para ela, pediu perdão, né, pelo ocorrido, e falou: olha, eu acho que eu li o campo, foi uma leitura espelhada. Na verdade, quem estava sendo traída era eu. Eu estou contando isso aqui para você, não é para você ter medo, não. Eu estou falando isso aqui para você, é para você primeiro desenvolver a si mesmo. Conheça o significado das cartas. As cartas têm um significado, né, tradicional ali, tem aquele significado, mas a sua intuição, ela é a chave, sabe, para trabalhar com essa ferramenta. Você precisa desenvolver um pouco mais a sua intuição, porque apesar das cartas dos arcanos terem ali o seu significado, né, ter o significado geral ali deles, uma carta, um arcano, ele pode trazer ali infinitas interpretações, entende? Então é aí que entra a sua intuição, é aí que entra, né, o seu desenvolvimento. E eu não estou falando para você ficar anos olhando só para você, não.
Porque se você não tomar confiança para você começar a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com tarô, eu lembro que eu cobrava R$ 30 a leitura. E tinha pessoas que eu ficava 2 horas com a pessoa. Era R$ 30. Ah, por que você cobrava isso? Porque eu não tinha confiança ainda, sabe? E eu sempre avisava pra pessoa, olha, eu tô começando, tá? Eu tô começando. E nesse eu tô começando, eu fiquei quase 1 ano nessa ideia de eu tô começando. Até que um dia, né, eu fui chamada a atenção para isso. Como assim você tá começando? Tem mais de 1 ano que você faz isso aqui, sabe? Tem mais de 1 ano que você estuda, tem mais de 1 ano que você pesquisa, tem mais de 1 ano que você, sabe, desenvolve esse trabalho. Como que você está começando? Aí foi que eu fui ganhando um pouco mais de confiança, sabe? Que eu fui desenvolvendo ali a minha maestria com essa ferramenta. E eu fui ganhando confiança, sabe? Porque existem também o nosso... Costumo dizer não, eu ouvi uma frase um dia que foi o seguinte: o povo brasileiro, eles têm a síndrome do vira-lata, entende? E isso é em tudo, em todos os aspectos, sabe? Nós achamos que o nosso país, ele é inferior aos outros, né? Muitos de nós não tem essa... E tá no coletivo essa informação. Então, assim, muitos de nós achamos que nós precisamos aprender mais, é ler mais um livro, é fazer mais um curso, é fazer mais isso, é fazer mais um aquilo. Que nunca estamos prontos, entende? Enquanto, na verdade, é só uma questão de autoconfiança. Então, quando chegou para mim essa informação, eu falei, não, então peraí, eu preciso trabalhar aqui a minha autoconfiança. Eu preciso desenvolver aqui, né? Ai, perdão. Eu preciso desenvolver a minha autoconfiança. Porque realmente eu já, né? Não é pra mim estar mais assim desse jeito. Então foi que eu fui me desenvolvendo. E o tarô, ele foi me ajudando com isso também. No meu resgate. O resgate da minha autoconfiança. O resgate de eu entender que, poxa vida, cara, eu consegui, sabe? Eu estudo todos os dias. Eu tenho um monte de livro ali sobre tarô. Tenho um monte de trabalhos e eu participo de workshops, eu faço isso, eu faço aquilo, para estar colocando sempre em movimento e estar sempre agregando mais e mais conhecimento, né, a respeito do tarô. E trabalhar também em mim, né, gente, essa síndrome do vira-lata, sabe? E entender que, poxa vida, não, eu sou capaz. E com isso eu quero dizer para você o seguinte, eu nunca mais, aliás, eu nunca contratei uma leitura de tarô para mim. Muitas pessoas dizem o seguinte, você não pode, porque tem essas caixinhas ainda, tá, gente? Você não pode tirar o tarô para você, você não pode tirar cartas para você. Eu já penso ao contrário. Cara, se eu não sou capaz de interpretar o meu campo, se eu não tenho a capacidade de interpretar a minha energia, quem diz que eu sou capaz de interpretar a energia dos outros? Entende? Se eu não conheço a minha própria energia, se eu não tenho capacidade suficiente para interpretar a minha própria energia, também não sou capaz de interpretar a energia dos outros. Então foi isso. Eu fui me desenvolvendo. Todos os dias eu tiro cartas para mim.
todos os dias, gente, porque é uma habilidade e precisa ser treinada. É algo que você precisa treinar, sabe? Todos os dias, dia após dia, você precisa treinar essa habilidade. Você precisa tirar tempo, se conectar com essa ferramenta, sabe? Se conectar com o seu campo e tirar cartas, interpretar essas cartas, o que veio para você, o que aquelas cartas, o que aqueles arcanos estão querendo falar para você de acordo com o seu momento de vida, com aquilo que você está vivendo. Então isso aqui, esse vídeo é mais uma introdução para te explicar um pouco mais sobre tudo aquilo que você pode e você deve adquirir com o tarô. O tarô não é simplesmente, será que ela gosta de mim? Eu não abro o meu tarô para isso. Não abro. Eu já recusei infinitos trabalhos com esta finalidade. Será que fulano tá me traindo? Sabe por quê, gente? Eu acho que essas questões são questões do seguinte: se você acha que se você precisa pagar uma consulta de tarô para ouvir uma resposta desta, isso mostra para mim o seguinte, que você já sabe a resposta. Você só quer, gente, eu tô suando demais. A pessoa ela só tá querendo mesmo ali um respaldo para falar para outra o seguinte: olha, eu fui na tal taróloga assim, ela falou para mim que você tá me traindo, né? É terceirizar a responsabilidade. Então, se você está desconfiado de alguma coisa, se não existia nada, vai começar a existir, porque a sua mente, ela está cocriando aquilo no seu campo. A sua desconfiança, a sua confiança, né, de que aquilo está acontecendo, acaba fazendo com que aquilo aconteça. Se não estava, a partir do momento que a dúvida surgiu, que você fez a pergunta, pronto, você já está cocriando aquilo. Aquela realidade na sua vida. Entende? Então, se você vem para mim dizendo o seguinte: olha, eu quero saber o que eu posso fazer para trazer harmonia para o meu relacionamento, trazer harmonia para o meu casamento, sabe? Para melhorar esse campo, o meu campo do relacionamento amoroso. Aí sim, é outra coisa. Agora, se você vem para mim me perguntar, será que o meu marido, a minha esposa, meu namorado, meu ficante, meu peguete, sei lá, tá me traindo? Sério, eu não perco meu tempo com isso, sabe? Não perco. Porque, primeiro, eu tenho para mim o seguinte, o tarô, quando você pede uma leitura de tarô, você está pedindo para mostrar para ti o que está acontecendo com você, sabe? Talvez você queira saber se o outro tá te traindo para quê? Para justificar um erro seu, né? Então, tem muito sobre isso também. São questões que são questões que você, mesmo que você vá trabalhar com o tarô para outras pessoas, você precisa, desde o início, começar a definir um padrão para o seu trabalho. Entende? Não é o meu padrão, tá? É o seu. Existe um código de ética, existe uma ética, sabe? O tarô também não é uma coisa sem ética, cada um vai lá e faz o que quer, não é assim, sabe? Existe uma ética, uma questão de respeito, tá? O respeito, você olhar para outra pessoa como um ser humano, como uma alma humana, sabe? Uma alma que está ali, um ser divino, uma alma que está procurando clareza de alguma forma, entende? É você ter essa empatia, desenvolver em si essa habilidade de enxergar as outras pessoas, né? E entender que, poxa vida,
tratar a pessoa com respeito, sabe? Respeito, discrição, porque muita gente que procura leitura de tarô, elas estão fazendo aquilo, mas escondido, como eu comecei, sabe? Tá fazendo aquilo, mas não quer que as outras pessoas saibam. Eu mesma atendo pessoas de todas as crenças. E elas vêm para mim porque elas sabem que da minha boca, de mim, ninguém vai saber nada. Entende? As pessoas não vão saber nada. Então existe essa ética. Mas o padrão, a forma como você vai trabalhar, você define. Entende? Tem pessoas que tem pessoas que vêm para pedir trabalho de amarração. Eu não faço, tá? Eu faço trabalho de harmonização, para harmonizar o campo, para trazer harmonia, sabe? Agora, de amarração eu não faço. Por quê? Ah, é errado? Depende. Certo e errado é uma questão puramente, né, cultural, é relativo. Eu não faço porque eu trabalho muito na linha do respeito do livre-arbítrio de cada ser humano, sabe? Eu respeito muito o livre-arbítrio de cada ser humano, de cada pessoa. Então, assim, tudo que é amarrado, arrastado, pra mim não serve, sabe? Mas esse é um padrão meu, tá? É algo que eu estipulei para mim, como um padrão. Não estou falando que tá certo ou que tá errado. Não tem nada a ver isso aqui, tá? É algo que eu não faço. Entende? Outra coisa. Tirar cartas. Ah, você podia tirar as cartas para minha filha, para mim. Tá, peraí, sua filha quer que isso aconteça? Né? A sua filha quer que isso aconteça? A sua filha, ela tem consciência que você, né? Ela que pediu, ela quer isso. Porque tem muita gente, muitas vezes, mães e pais, né? Naquela preocupação ali de pai e de mãe, eles vêm para querer saber o que está acontecendo com os filhos. Eu não faço. Eu não faço leituras para criança, sabe? Porque eu entendo que a criança, ela não tá na fase de, sabe? As minhas leituras, na verdade, é para pessoas acima de 17 anos, dependendo da pessoa ainda, porque tem pessoas de 17 anos que só quer mesmo por curiosidade. Eu trabalho com evolução, com crescimento, com desenvolvimento, sabe? Eu quero ver a pessoa desenvolver, a pessoa, sabe, crescer. Não somente matar a curiosidade, entende? Então, essa é a minha forma, esse é o meu padrão. Porque o tarô, ele veio para mim, ele trabalha comigo desde do meu início. Ele veio comigo dessa forma bem sincera. Sabe, ele veio para mim trabalhar com ele nessa visão bem crescimento, bem evolução, bem expansão, sabe? Cuidar de coisas grandiosas, de coisas que realmente vai me levar, né, a um crescimento. E não dessas coisas que, sabe... E tá tudo bem se a pessoa quer trabalhar com o tarô dessa forma. Eu respeito, sabe? Eu faço leituras de tarô para pessoas que querem simplesmente saber. Ah, eu gostaria de ver aí como que tá a minha vida. A que pé que tá a minha vida, né? Qual o próximo passo, qual o caminho, me dá uma clareza aí. Coisa simples. E já tem pessoas que vêm realmente buscando o crescimento, buscando o desenvolvimento, né? Mas eu estabeleci o meu padrão. E é isso que você, né,
que está aí e que desperta em você esse desejo, essa vontade de aprender o tarô, estudar sobre o tarô, que você vai colocar o seu padrão, vai estabelecer o seu padrão. E isso, gente, não é do dia para a noite. Você não compra um tarô e fala, eu vou trabalhar assim, 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 não. Não, você vai desenvolvendo com o tempo. Com o tempo, com o que você vai aprendendo, com o que você vai absorvendo, com as informações que vai chegando, você vai desenvolvendo um padrão, uma forma, um jeito de trabalhar, tá? Então é assim. Espero de verdade ter ajudado com esse vídeo, tá? Se você quer aprender mais sobre o tarô, se você quer saber mais sobre essa ferramenta, eu vou deixar no descritivo desse vídeo um link para você entrar no grupo de WhatsApp e por lá a gente conversa mais e eu vou trazer para você quais os próximos passos que nós vamos dar na direção desse crescimento e dessa evolução, tá bom? Gratidão, meus amores, até o próximo vídeo, a próxima semana.